Olá, seja bem-vindo à plataforma Moodle. A sua aula já vai começar. Se mantenha conectado e fique atento. Dando início, então, à aula, nós vamos começar a falar sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, tá ok? Esse é o tópico 5º do nosso conteúdo programático. Bem, de início, nós vamos abordar alguns aspectos conceituais lá no nosso segundo slide desta aula. Quando eu me refiro às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, eu estou falando de um conjunto de demonstrações de propósito geral. São aquelas destinadas a satisfazer as necessidades gerais de informação de usuários que não estão em condições de exigir relatórios direcionados para as suas necessidades específicas, né? Quais são estes usuários da informação contábil pública? Principalmente são os contribuintes, os parlamentares, os credores, fornecedores, a própria mídia e os próprios servidores públicos ou os empregados em geral, certo? Principalmente estes grupos principais de usuários. Bom, as demonstrações contábeis, elas constituem uma representação principalmente da informação patrimonial, financeira e de desempenho da entidade pública e deve proporcionar, além de condições para apoio do processo de tomada de decisão, condições para facilitar a prestação de contas e a accountability, ou a responsabilização da entidade do setor público em relação aos recursos públicos que lhes são confiados para atender aí as necessidades da população, tá certo? Bem, no próximo slide temos mais algumas informações importantes em relação a essas demonstrações. O artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal atribui ao Poder Executivo da União a consolidação nacional das contas públicas, né? Isso deve ser realizado e colocado à disposição da população até o dia 30 de junho de cada exercício financeiro. Então, até o dia 30 de junho de cada exercício, o Poder Executivo da União elabora, e divulga o balanço do setor público nacional referente ao período anterior, tá ok? Sempre em relação ao exercício anterior. Esta consolidação nacional das contas públicas é uma forma de agregar os saldos de todas as demonstrações contábeis elaboradas pelos governos a nível de União, de todos os estados e de todos os municípios, além, claro, do Distrito Federal. Se a consolidação fica a cargo do Poder Executivo da União, é necessário um órgão, uma entidade específica para se responsabilizar por esses procedimentos. Aqui eu estou me referindo, à Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, é que elabora o balanço do setor público nacional, que agrega todos os demonstrativos consolidados. Desta forma, é necessário que, periodicamente, os estados e municípios enviem para a Secretaria do Tesouro Nacional as suas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, as suas DECASPs, para que, dentro do período estipulado, a STN consiga efetuar todos os procedimentos necessários de consolidação. Como que isso ocorre na prática? Ocorre por meio do SICONF, o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, que é um sistema de prestação de contas dos municípios e estados para a Secretaria do Tesouro Nacional, tá certo? Bem, no slide 4 nós vamos abordar um ponto muito importante quando nós falamos de contabilidade pública da perspectiva patrimonial, que é o regime de competência, que nós já falamos muito sobre ele, mas seria importante nós entendermos a definição de regime de competência. Então, conforme o regime de competência, as transações ou os eventos contábeis devem ser reconhecidos no momento em que ocorrem, ou seja, no momento do seu fato gerador. E não necessariamente quando ingressa caixa ou equivalente de caixa ou quando sai caixa equivalente de caixa lá do nosso balanço.
Tá ok? Então, de acordo com a nossa definição, as transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não necessariamente quando caixa, equivalente de caixa, são recebidos ou pagos. Tá ok? Porque aqui o momento de realização é o fato gerador, tá? Nós não estamos adotando um regime de caixa, é um regime de competência. De acordo com o regime de competência, então, os eventos são registrados, né, nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem, ou seja, nos períodos em que o seu fato gerador de origem aconteceu, tá ok? Quais são os itens lá do nosso plano de contas que são registrados de acordo com o regime de competência? São os itens do ativo, passivo, incluindo o patrimônio líquido, é claro, as variações patrimoniais aumentativas, VPAs, e as variações patrimoniais diminutivas, VPDs. Todos esses itens obedecem ao regime de competência, que é o reflexo, né, que é a aplicação do regime patrimonial contábil na contabilidade pública. Bem, para elaborar as demonstrações aplicadas ao setor público, a partir do nosso slide 5, nós temos uma série de requisitos que precisam ser atendidos. O primeiro é o de apresentação apropriada e em conformidade com a normatização contábil. Aqui a preocupação é de que as informações sobre a situação patrimonial, desempenho de fluxos de caixa, seja apresentada de maneira fidedigna, né? Seja fidedigna à realidade dos fatos e à realidade dos potenciais efeitos dessas transações. Outro requisito é prezar, né, pela ideia de continuidade quando da elaboração das DECASPs. É o pressuposto de que a entidade vai ter continuidade, vai continuar operando em um futuro previsível, né? Esse princípio de continuidade é importante de ser considerado, principalmente porque o pressuposto da continuidade afeta as bases de mensuração de ativos e passivos, inclusive. Outro princípio é a consistência de apresentação. Então, aqui, a preocupação é de não mudar a forma como as informações nas demonstrações contábeis são apresentadas a todo momento. Então, alterar a apresentação das demonstrações contábeis somente nos casos em que essa alteração proporcionar uma informação mais fidedigna ou mais relevante. Então, se não for este o caso, nós devemos manter consistência nos critérios de apresentação das informações, de um período para o outro. O outro critério é o de materialidade e agregação. Então, quando da elaboração das demonstrações, precisamos atentar para a necessidade de apresentar de forma agregada todos aqueles itens que forem materiais e que tenham natureza ou função semelhante. Tá ok? Estes itens poderão ser apresentados de forma agregada dentro das demonstrações contábeis. Outro requisito é a compensação de valores. Então, temos que lembrar que ativos e passivos, receitas e despesas não devem ser apresentados já líquidos após, né, possíveis compensações. Tá ok? Não devem ser compensados nas demonstrações contábeis. Outro ponto é a informação comparativa. Então, todas as demonstrações que compõem o conjunto completo das DECASPs devem ser acompanhadas de informações relativas aos saldos dessa demonstração no período anterior, tá ok? No mínimo, com as informações relativas ao período anterior. Sobre a identificação nas demonstrações contábeis, isso é importante porque uma série de informações precisam ser apresentadas para identificar essa demonstração dentro de qualquer documento que esteja sendo divulgado pelo setor público e que contenha as DECASPs. Então, se vocês forem consultar o material, vocês vão ver que pelo menos as DECASPs devem ser identificadas em termos do nome da entidade ao qual se refere, se refere a informações individuais da entidade ou informações consolidadas de um grupo de entidades públicas, qual é o período de referência dessas demonstrações contábeis, precisa ser deixado claro, qual é a moeda de apresentação, qual o nível de arredondamento utilizado para os saldos informados nessas demonstrações, tá ok? O período contábil para apresentação
no mínimo anualmente. Então, pelo menos, as demonstrações contábeis anuais precisam ser divulgadas, tá ok? No mínimo, uma vez por ano. E nós temos também a questão da tempestividade. Então, os prazos para elaboração e apresentação, divulgação dessas demonstrações contábeis deve ser suficiente para suprir os tomadores de decisão de informações úteis, certo? Porque a utilidade das demonstrações contábeis tende a ser prejudicada quando as demonstrações são apresentadas muito após, né, o período de referência, muito tempo depois do período de referência. Então, para que a informação contábil se mantenha útil para o tomador de decisão, a tempestividade precisa ser respeitada. Bom, qual é esse conjunto completo de demonstrações contábeis? Isso é muito importante de ser lembrado. Está lá no nosso slide 8. Nós temos 6 demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. São 3 balanços inicialmente: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial. Demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração da mutação no patrimônio líquido. Todas essas demonstrações devem ser acompanhadas por notas explicativas, onde constam informações complementares, inclusive esclarecendo pontos relacionados, por exemplo, aos critérios de classificação, de mensuração e reconhecimento dos itens que compõem as demonstrações. Além, é claro, de informações comparativas com o período anterior para cada uma destas demonstrações. Então, precisamos lembrar qual é o conjunto completo de demonstrações contábeis. São essas 6 demonstrações que aparecem para vocês no slide 8. Mas nem sempre foram essas 6 demonstrações contábeis, né? Houve aí um período de adaptação, digamos assim. Lá no slide 9, vocês têm uma linha do tempo que trata desse assunto. Bem, então, as entidades públicas tiveram a obrigatoriedade de adotar até o final de 2014 as 4 demonstrações contábeis principais no modelo atual: o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais. A partir do exercício financeiro de 2015, de referência de 2015, foram agregadas mais 2 demonstrações: a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, até o final do exercício financeiro de 2015, já seria necessário que estas 6 demonstrações, ou o conjunto completo de demonstrações, já tivesse sido implementado pelos setores de contabilidade das entidades públicas brasileiras. E no exercício de 2016, mais especificamente até 30 de junho de 2016, a Secretaria do Tesouro já conseguiu emitir o primeiro balanço do Setor Público Nacional, o BSPN, já na nova estrutura de demonstrações contábeis, com informações sobre o período de referência de 2015, tá certo? Como nós já falamos bastante sobre o BSPN. Certo. Então, vamos entender a partir de agora algumas informações principais sobre a finalidade de cada uma dessas demonstrações, tá ok? Então, primeiro, balanço orçamentário, lá no slide 10. Quais são as principais informações que constam no balanço orçamentário? Lá aparecem para nós, na primeira parte do demonstrativo, as receitas públicas, as receitas orçamentárias, detalhadas a cada linha por categoria econômica. E em cada coluna nós temos as informações sobre a previsão inicial da receita, a previsão atualizada da receita para mais ou para menos, os saldos de receita realizada por meio da arrecadação e o saldo final, que corresponde a excesso ou insuficiência de arrecadação derivado da comparação entre o montante realizado via arrecadação e a previsão atualizada. Na parte de baixo do demonstrativo, temos as informações sobre as despesas discriminadas por categoria econômica e por grupo de natureza da despesa em cada linha. E em cada coluna, temos as informações sobre a dotação inicial da despesa, aquela incorporada na Lei Orçamentária Anual,
A dotação atualizada da despesa. Como que ocorre a atualização das dotações? Nós vimos que é por meio da abertura de créditos adicionais, principalmente. Esses créditos adicionais podem ser suplementares, especiais ou extraordinários, mas também pode acontecer a anulação de dotações. Isso também é possível. Na sequência, a coluna para designar os saldos de despesas empenhadas, depois despesas liquidadas e despesas pagas. No final, na última coluna, nós temos o saldo da dotação final, digamos assim. Como que nós encontramos este saldo da dotação? Nós comparamos os montantes de despesa empenhada com o montante de dotação atualizada no período, tá ok? De onde nós retiramos as informações para compor o balanço orçamentário? Nós vamos ter que olhar lá no PCASP e nós vamos retirar informações da classe 5, orçamento aprovado, mais especificamente do grupo 2, onde constam informações sobre previsão da receita e fixação da despesa orçamentária. E algumas informações virão da classe 6, execução do orçamento, mais especificamente grupo 2 também. Lá constarão informações sobre a realização da receita, por meio da arrecadação, e execução da despesa, por meio de empenho, na sequência, liquidação e pagamento. Tá ok? Então, é daí que nós retiramos os saldos para compor o balanço orçamentário. A próxima demonstração é o balanço financeiro. Qual a principal finalidade do balanço financeiro? É agregar, apresentar informações relativas à realização da receita e despesa orçamentária, relativa aos ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa e equivalente de caixa que vieram, que restaram do exercício anterior, e os saldos de caixa e equivalente de caixa que se transferem para o exercício seguinte, tá ok? Então, para compor o balanço financeiro, precisamos da receita orçamentária realizada, isto é, arrecadada, e a despesa orçamentária executada, discriminada por fonte e destinação de recursos. Precisamos de informações sobre os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários no período, sobre as transferências financeiras recebidas e concedidas, tanto aquelas que dependem quanto as que independem da execução do orçamento, e o saldo em espécie da disponibilidade de recurso que vem do exercício anterior e que fica para o exercício seguinte. De onde nós obtemos essas informações? De várias classes do plano de contas. Então, algumas informações vêm da classe 1 e 2, ativo e passivo, como os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários e os saldos de disponibilidade de recurso, do início e do final do período. Das classes 3, VPDs, vêm as informações sobre as transferências financeiras concedidas. Da classe 4, VPAs, transferências financeiras recebidas. Da classe 5, vem algumas informações sobre a inscrição de restos a pagar, para que nós saibamos do montante de disponibilidade de recurso que resta para o exercício seguinte, se é suficiente ou não para arcar com os restos que ficarão também para o exercício seguinte. E na classe 6 virão informações sobre a receita orçamentária, despesa orçamentária e o pagamento de restos a pagar ao longo do período. Bem, próximo demonstrativo, é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial basicamente vai evidenciar para nós qual é a situação patrimonial da entidade pública, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos. O balanço patrimonial tem a finalidade de apresentar o saldo patrimonial líquido do período, ou patrimônio líquido, a partir da confrontação entre ativos totais e passivos totais. Estes ativos e passivos, dentro do balanço patrimonial, são classificados de acordo com 2 critérios principais. O primeiro é a classificação de ativos e passivos em circulantes e não circulantes. Nós já falamos sobre isso em algumas aulas anteriores. Para classificar ativos em circulante e não circulante, levamos em consideração o critério de conversibilidade em caixa. Para classificar passivos em circulante e não circulante, levamos em consideração o critério de exigibilidade destes passivos.
Essas informações e essa classificação em circulante e não circulante aparecem no quadro principal do balanço patrimonial. No entanto, este balanço, assim como a maioria das outras demonstrações, são acompanhadas por alguns quadros específicos, né, que trazem algumas informações complementares. No caso do balanço patrimonial, existe um quadro específico para discriminar os montantes de ativos e passivos classificados em permanentes ou financeiros. Essa classificação leva em consideração o regime orçamentário previsto no artigo 35 da Lei 4.320, certo? Então, como nós já vimos também em aulas anteriores, ativos financeiros são aqueles relacionados à receita orçamentária que já passou pela etapa da arrecadação. Todos os demais são permanentes. Também são ativos financeiros aqueles relativos a operações extra-orçamentárias. Passivos financeiros são todos aqueles vinculados à despesa orçamentária que já passou pelo empenho. Também são passivos financeiros todos aqueles relacionados à operação extra-orçamentária. Todos os demais são permanentes, tá ok? Nós já vimos isso em aulas anteriores. De onde vêm as informações para compor o balanço patrimonial a partir do PCASP? Nós vamos utilizar, obviamente, a classe 1, ativo, em que as contas aparecem dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade em caixa, e as informações da classe 2, passivo, em que as contas aparecem em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Né? Lembrando que dentro da classe 2 existe o subgrupo 2.3, patrimônio líquido, né? Ativos líquidos do governo. A próxima demonstração é a demonstração das variações patrimoniais, ou a DVP. A finalidade principal desta demonstração é evidenciar o resultado patrimonial do período, tá ok? Como que nós apuramos o resultado patrimonial do período? A partir da confrontação entre variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas, isto é, VPAs menos VPDs. O resultado apurado a partir desta confrontação é transferido para o balanço patrimonial dentro do subgrupo 2.3, patrimônio líquido. Existe uma semelhança entre a demonstração das variações patrimoniais no setor público e a demonstração do resultado do exercício no setor privado. Só que enquanto no setor privado a finalidade da demonstração é evidenciar o desempenho da entidade, no setor público a finalidade é indicar em que medida o serviço público prestado para a sociedade, para a população, provocou alterações quantitativas nos elementos patrimoniais. De onde nós retiramos as informações para compor este demonstrativo a partir do PCASP? Claro que nós vamos utilizar as contas da classe 3, VPDs, e as contas da classe 4, VPAs, tá ok? Próxima demonstração é a demonstração dos fluxos de caixa. A finalidade da DFC é principalmente identificar de forma discriminada quais são as fontes de geração de recurso, ou geração de fluxo de entrada de caixa para a entidade pública, quais são os principais itens que consomem o caixa da entidade pública, tá? E qual é o saldo do caixa final, na data das demonstrações contábeis. Bem, essa informação é muito importante em termos de processo decisório, e ela apresenta o montante de fluxo de caixa gerado ou consumido segregado por categorias de informação, operacionais, de investimento e de financiamento. Então, na primeira parte do demonstrativo, nós temos o fluxo de caixa gerado ou consumido pelas atividades operacionais do governo, que inclui aquelas operações mais típicas de governo. Então, em termos de geração de caixa, nós estamos nos referindo, por exemplo, ao caixa gerado a partir da arrecadação das receitas tributárias ou receitas correlatas. E o consumo do fluxo de caixa normalmente relacionado principalmente ao pagamento das despesas de custeio, das despesas correntes do governo, principalmente. A segunda parte do demonstrativo discrimina o fluxo de caixa gerado ou consumido pelas atividades de investimento.
Aqui, basicamente, eu estou me referindo ao montante de caixa consumido para a aquisição de ativos não circulantes, aquisição de ativo imobilizado, de ativo intangível e até de investimentos. Quando eu me refiro à parte final demonstrativa, eu tenho o fluxo de caixa gerado ou consumido pelas atividades de financiamento. E aqui eu estou me referindo aos fluxos de caixa de entrada e saída relacionados a empréstimos ou quaisquer operações de crédito com esta característica, tomados ou concedidos pelo setor público, tá certo? A soma destes três fluxos de caixa corresponde à diferença entre o saldo inicial e final da conta, ou melhor, do grupo caixa equivalente de caixa, no exercício de referência. A partir de quais locais do PCASP nós retiramos essas informações? Das contas da classe 6, principalmente, controles da execução do planejamento e orçamento, mas também, né, claro, da classe 1 para os saldos de caixa e equivalente de caixa, certo? Por último, nós temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido. A finalidade principal dessa demonstração é mostrar de que modo, dentro do período, o patrimônio líquido da entidade evoluiu, né, para mais ou para menos, aumentou ou reduziu. E aqui aparece de forma discriminada todas as movimentações dentro do patrimônio líquido de acordo com os grupos que compõem este subgrupo do passivo no nosso PCASP. Aqui nós vamos ter, né, alterações derivadas principalmente do resultado do período, apurado lá na demonstração das variações patrimoniais, mas também algumas mutações de saldos decorrentes de outras receitas e despesas que são reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido, que é o caso dos chamados outros resultados abrangentes, né, que por conta dos critérios contábeis não devem transitar pelo resultado do período. Existe também as potenciais, né, contribuições dos proprietários ou distribuições para os proprietários, na sua posição de detentor de capital próprio da entidade. Aqui eu me refiro a contas e a eventos contábeis mais relacionados à atividade das empresas públicas e sociedades de economia mista, que desempenham uma atividade com caráter econômico, né, muito similar àquelas atividades desempenhadas pelas empresas privadas, tá, ok? Privadas de fato. Então, nesse sentido, a demonstração das mutações do patrimônio líquido não é obrigatória para todas as entidades do setor público. É obrigatória somente para as empresas estatais dependentes constituídas como sociedades anônimas, tá, ok? Somente para as empresas estatais, sociedades anônimas, é que a DMPL é obrigatória. De onde tiramos as informações do PCASP para compor essa demonstração? É claro que nós vamos ter aqui lá na classe 2, passivo, grupo 3, patrimônio líquido, onde constam todas as subdivisões de saldos que compõem os ativos líquidos da entidade. E é a partir de lá que nós elaboramos a DMPL. Bem, aqui nós encerramos os assuntos relacionados ao aspecto patrimonial da contabilidade pública, que assim como o orçamentário são os mais extensos. A partir de agora, nós vamos entrar em alguns assuntos relacionados ao aspecto fiscal da contabilidade pública, que de acordo com o programa da disciplina, é abordado de forma bem rápida, porque o nosso principal foco de estudo são os demonstrativos fiscais, tá certo? Então, quais são estes demonstrativos fiscais que nos interessam? No slide 22, nós vamos ter essas informações. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê dois demonstrativos fiscais. O primeiro é o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, RREO. Este relatório tem uma periodicidade bimestral, ou seja, o ente público tem a obrigação de elaborar e publicar este relatório em até 30 dias após o término de cada bimestre do exercício financeiro. As informações mais importantes relativas a este relatório constam nos artigos 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O outro demonstrativo fiscal é o Relatório da Gestão Fiscal, RGF. Ele tem periodicidade quadrimestral, ou seja, o ente público tem até 30 dias após o término de cada quadrimestre do exercício financeiro para elaborar e publicar este relatório. As principais informações relativas a ele constam nos artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós vamos ver algumas informações mais importantes sobre o conteúdo de cada um destes relatórios. Primeiro, sobre o RREO. De forma geral, ele é composto por uma série de quadros e demonstrativos. Primeiramente, nós temos um balanço orçamentário dentro do RREO, na estrutura que nós aprendemos nesta aula. Bem, dentro deste balanço orçamentário, as despesas e receitas orçamentárias são discriminadas de acordo com todas aquelas etapas de execução e planejamento que nós vimos. Também existe dentro do RREO um demonstrativo de execução das receitas e despesas públicas, onde receitas são discriminadas por categoria econômica e fonte, e despesas são discriminadas por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, mas também por função e subfunção. Dentro do RREO também constam algumas informações muito importantes, principalmente relacionadas à apuração da receita corrente líquida do período. Lembrando que esta receita corrente líquida é acumulada, né, nos últimos 12 meses em relação ao momento de apuração do saldo, é a base para cálculo dos limites de gastos públicos que constam lá no RGF, certo? Então, a maioria dos limites de gastos públicos são calculados com base em indicadores que tomam como base de cálculo a receita corrente líquida. Existem também informações específicas sobre receitas e despesas previdenciárias e apuração do resultado nominal e primário. O que é resultado nominal? De forma bem simplificada, o resultado nominal é um cálculo, né, que acompanha a evolução da dívida fiscal líquida do governo, de um período em relação ao anterior. Portanto, quanto mais negativo for o resultado nominal, melhor, porque significa que a dívida fiscal líquida do governo reduziu neste período em relação ao período anterior. Resultado primário se refere, de forma também bem simplista, mais ou menos como o resultado operacional do governo. Aqui são confrontadas as receitas orçamentárias com as despesas orçamentárias, tirando do cálculo todas aquelas receitas e despesas relativas a operações de financiamento, tomados ou concedidos. Ou seja, não entra no cálculo do resultado primário as receitas financeiras ou as despesas financeiras, receitas com juros ou despesas com juros, tá ok? Então, todas as demais receitas e despesas são consideradas receitas primárias e entram no cálculo do resultado primário. Quanto maior o resultado primário, melhor, porque resultado primário positivo permite amortizar parcialmente a dívida pública ou juros da dívida pública. Agora, um resultado nominal positivo significa aumento do endividamento, aumento da dívida fiscal líquida do governo. Também existem alguns demonstrativos dentro do RREO para discriminar as despesas com juros e os restos a pagar, né, do período. Também de acordo com uma série de subdivisões de informação. No slide 24, então, nós temos as informações sobre o conteúdo principal do RGF. O RGF tem uma finalidade principal de acompanhamento do atendimento aos limites de gasto público, né? Então, esse comparativo com os limites estabelecidos pela LRF se referem a limites de despesa com pessoal, limites de dívida consolidada, imobiliária, limites de concessão de garantias, incluindo aí também as contragarantias, e limites de operações de crédito tomadas dentro do exercício, incluindo, neste caso, as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, que são as operações de crédito ARO.
Bem, no caso de descumprimento dos limites de gastos, também precisam ser indicados dentro do RGF quais serão as medidas para corrigir, né, estas deficiências de execução e gestão fiscal, ok? Então, a indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar caso esses limites sejam ultrapassados. Todos esses limites são estabelecidos pela LRF e grande parte deles calculados com base em percentuais específicos incidentes sobre a receita corrente líquida. Dentro do RGF também aparecerão, né, informações que se referem ao último quadrimestre de cada exercício financeiro. Então, no último quadrimestre, existe uma informação extra referente ao montante de disponibilidade de recurso ou disponibilidade de caixa existente em posse do governo em 31 de dezembro do ano e qual o montante de saldos relativos à inscrição de restos a pagar, discriminados por despesas que já foram liquidadas no exercício, por despesas que já foram empenhadas, mas ainda não foram liquidadas dentro do exercício, isto é, restos a pagar, primeiramente, processados, já liquidados, e restos a pagar não processados, ou seja, somente empenhados no exercício que ainda, né, precisam sofrer liquidação e pagamento no exercício subsequente. Também deve ser discriminado neste último quadrimestre os montantes de despesa que não foram inscritas como resto a pagar por falta de disponibilidade de caixa no final do período e que tiveram seus empenhos anulados, tá certo? Então, as principais informações sobre o conteúdo destes demonstrativos fiscais são essas que nós vimos e precisam ser estudadas, tá ok? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também é importante lembrar a finalidade principal de cada um deles e a periodicidade de apresentação, tá ok? No slide 25, nós temos as principais referências utilizadas para esta última aula, tá ok? Bem, então aqui nós encerramos o conteúdo previsto no nosso plano de ensino, né, que é o tópico 5 do nosso conteúdo programático. E estamos encerrando aqui também o assunto principal do nosso último aspecto da contabilidade pública, que é o aspecto fiscal, que teve foco nos demonstrativos previstos na LRF, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar os pontos principais do nosso conteúdo, tá ok? Muito obrigada!